louvor, adoração, nosso Deus. Nós vamos orar, em primeiro lugar. Eu sei que cada irmão traz no seu coração um pedido de oração. A palavra de Deus diz que Deus, ele sonda, ele nos conhece. Ainda que a palavra chegou à nossa boca, ele sabe de todas as coisas. E nós vamos orar nesse momento, né? Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo dia, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Deus, pela tua bondade, pela tua graça, tua misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão do Senhor. Obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E agora, Pai, o Senhor sabe de que cada um dos meus irmãos necessitam. Abençoa o irmão Denis, a irmã Viviane, toda a sua família. Senhor, abençoa a irmã Gilcilene, toda a sua família. A irmã Terezinha Moura, toda a sua família. Abençoa, Deus, a Larissa, o pedido que ela traz no coração dela, toda a sua família. Também, Deus, colocamos diante do Senhor a missionária Miriam. O Senhor possa abençoá-la, ó Deus, usá-la para falar conosco nessa noite, abençoa a minha vida, a vida do meu esposo, em nome de Jesus, amém. Amados, eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, farei a leitura do verso 22 ao verso 46. Se você quiser acompanhar aí, Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 22 ao verso 46. Assim diz a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então se saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal.
Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda nos lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Glória a Deus pela palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor não volta vazia, e que o Espírito Santo de Deus possa aplicá-la em nossos corações. Amém? Boa noite, irmã Viviane. Então, nessa noite nós temos aí a presença da irmã Viviane, do irmão Denis, da irmã Terezinha Moura, juntamente com a Sarinha, da irmã Gilcilene, da irmã Larissa, da irmã Lázara, boa noite, irmã Lázara, e também da missionária Miriam Leite. Quero apresentar... Agora eu sou souza. Sou casada, agora eu sou souza. Missionária Miriam Leite, é uma alegria muito grande tê-la conosco nessa noite. Você não sabe quanto o meu coração se regozija. Para mim é um presente de Deus, porque eu aprendi muito com você o tempo que eu trabalhei na Casa Rosa, né? Mira tem uma bagagem aí, é uma mulher de Deus, hoje é casada, como ela falou, casada com o missionário Evandro. E Miriam, ela é natural de Corumbá, não é isso? Mato Grosso do Sul. Hoje já rodou aí o Brasil, hoje foi parar em Guarulhos, mas ela é do Mato Grosso do Sul. Miriam, ela foi uma das primeiras da turma do Radical Brasil, não é isso? Então, e aí, logo de início, eu gostaria que você, missionária Miriam, falasse para a gente, se identificasse, e você falasse para a gente com quantos anos você foi para a turma do Radical Brasil, quanto tempo você ficou no Radical Brasil e o que você fazia antes de ir para esse projeto? Tá bom. Como a Oneida falou, né? Eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, né? Lá do Pantanal, que hoje está pegando fogo, infelizmente. E vai fazer 11 anos que eu saí de Corumbá para entrar no Radical Brasil. A princípio, eu só ia ficar 1 ano. Então, eu saí de casa e falei, mãe, eu vou para Cracolândia. Não sabia o que era Cracolândia de verdade, né? Eu vou lá distribuir água e pão. Então, precisando de alguém para distribuir água e pão, isso eu sei fazer. Então, eu vou para distribuir água e pão. E fui para São Paulo para começar esse trabalho. E chegando lá, me apaixonei. É engraçado falar que eu me apaixonei por estar na Cracolândia, mas eu me apaixonei pelo trabalho que fazíamos lá na Cracolândia. Porque eu não sei quantos de vocês já viram a Cracolândia, mas para as pessoas pode parecer até assustador, mas eu entendia que era o lugar que eu queria, que o meu coração queria estar. E fiquei 1 ano de voluntária, e eu disse para minha mãe que eu não voltava mais, e não voltei. E aí, desse 1 ano de voluntariado, fui contratada pela junta para ser missionária radical efetivo,
e depois de um ano eu me tornei radical missionária efetiva. Missionária efetiva. E aí eu recebi o convite para ser a primeira gestora da unidade feminina, porque até então a gente tínhamos espaço, centros de formação cristã, para homens e não tínhamos para mulheres. E quando eu olhava aquelas mulheres da Cracolândia, meu coração se queimava. Falava, por que não temos um espaço? E me lembro que um dia a missionária Soraya Machado me fez esse convite e ela falou, vamos abrir um espaço para a mulher. Você topa gerenciar? Eu falei, topo, tô dentro. E fiquei lá por 5 anos. E neste tempo eu conheci meu esposo, missionário Evandro, que na época ele era um aluno da Cristolândia, ele tinha acabado o tempo dele, e ele estava começando como missionário, ele era missionário em formação. E aí me apaixonei, casei, tudo em um ano, gente. O Neida viu a loucura. Eu acho que ela achava que eu era louca, né? Porque eu falei assim, o Neida, vou namorar esse menino. Eu acho que eu vou namorar esse menino. Aí daqui a pouquinho eu ainda fiquei noiva desse menino. E quando vi, já estava casando com ele. Já estava indo embora com ele para Mato Grosso do Sul para casar com ele. Nós casamos dia 15 de julho de 2015, né? Lá no meio do Pantanal nós casamos. E desde então, porque eu tinha casado, saí da gestão da Casa Rosa e fui assumir a unidade masculina em Presidente Prudente, na região centro-oeste de São Paulo. Depois nós voltamos para Guarulhos para assumir a gestão masculina. E aí nós fomos para Jacareí, dar início ao trabalho lá também na unidade masculina. E ano passado nos foi feito o convite de trabalharmos na Cristolândia Criança, que é um projeto novo para Missões Nacionais, é um projeto piloto que Missões Nacionais está abrindo em forma de abrigamento para crianças e adolescentes. E eu e Evandro, então, viemos para cá com esse intuito de abrir esse projeto, com o intuito de atender crianças e adolescentes. A princípio, ia ser crianças, ia ser somente meninos, com problemas de dependência químicas encaminhadas pela Vara da Infância e da Juventude. Só que o ECA, né, o Instituto da Criança e do Adolescente, prevê que não pode exigir só uma classe abrigamento. Então, abrimos para crianças e adolescentes em abrigamento. Essas crianças elas são enviadas pela Vara da Infância e a gente tem feito um trabalho com elas. 80% das crianças que nós temos hoje na casa, por causa da pandemia, deu uma diminuída. Hoje a gente está com 7 crianças, eu tenho uma bebê de 7 meses e eu tenho um adolescente de 16. São essas faixas etárias. Então, de 7 meses a 16 anos, eu tenho dentro da casa. 80% dessas crianças, o histórico é de drogadição à família, e eu, infelizmente, tenho um adolescente que tem problema com drogas dentro do abrigamento. Então, assim, é uma diferença enorme. Você sabe, sair do trabalho de dependência química com mulheres e depois com homens e trabalhar que eles dizem abrigo, ou na forma da lei um SAICA, para trabalhar com crianças que têm esse histórico de dependência química, de algum rastro na sua história, tão nova a história de cada um, mas tem história de dependência química. E hoje estamos em Guarulhos, vai fazer 1 ano. Já fez 1 ano que estamos em Guarulhos.
Amém. Eu ia perguntar a você como essa transição, né? Como é que você conseguiu adaptar essa transição de fase feminina, masculina, e agora criança, realmente é totalmente diferente, né? Mas muito diferente, né? Mas o bom é que Deus tem capacitado, né? Deus tem abençoado você, tem abençoado seu esposo, e sabemos que tudo é uma preparação, né? E eu quero dar boa noite para as minhas cunhadas, para Ana Cláudia, Andréia, a Thalia Ionali, a Letícia, né? Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? É, Que tudo bom. bem. Que bom, hoje nós temos a presença aí da missionária Miriam, né? Ela está falando para a gente a respeito do projeto Cristolândia. E aí, missionária Miriam, você tem mais, assim, algo que você gostaria de falar? Antes de você ministrar a palavra de Deus, você gostaria de contar alguma experiência? Como você falou, é completamente diferente trabalhar com criança, é diferente. É diferente no trato, é diferente do jeito, porque apesar de pequeno, ele chega todo machucado. Eu tenho um grupo de irmãos que a mãe é dependente química e eles estavam em situação de rua. Então, assim, esse trio de irmãos, eles chegaram machucados, eles chegaram com furúnculos nas nádegas, um chegou com mordida de rato e muito abalados. E aí hoje você vê eles e agressivos, né? A agressividade é um ponto X em 90% das crianças que chegam. E aí hoje você chega e vê eles do jeito que estão. O menor, ele tinha pavor a homem. Ele tinha pavor. Ele não podia, o Evandro chegava perto dele, ou ia conversar, falar alguma coisa, ele chorava. Ele chorava e ele se tremia de medo. E a gente sabe que isso são coisas são traumas que a criança adquiriu na rua. E para a honra e para a glória de Deus, essas crianças estão melhores. Amém. Hoje eles sorriem, né? A casa ela é muito barulhenta, é diferente isso, é um fator muito diferente da unidade feminina e masculina, porque a criança ela é barulhenta. E aí falam que uma casa barulhenta é casa de criança feliz. Eu falei, Jesus, então essas crianças são muito felizes. Que eu chego, irmãos, olha, eu entro no carro para vir embora, eu e meu marido não quer nada, a gente quer silêncio na nossa cabeça, porque é toda hora, tio, tia, tio, tia, tio, tia. Ele me bateu, ele pegou o meu carrinho, ele não, eu quero jogar isso, eu quero aquilo. Então, assim, Deus tem nos ensinado, tem nos capacitado, nos dando sabedoria para poder lidar com inúmeras situações, inúmeras histórias que a gente tem vivido. E esse versículo da campanha, eu já posso começar a introduzir a mensagem, Neide? Sim, fica à vontade. Fica à Tá. vontade. Você é a chefa. Esse versículo da campanha, 1 João, gente, eu tô com meu celular, então, tá aqui, ó, 1 João. Eu gosto muito de 1 João, mas eu não vou falar sobre o versículo, mas eu quero conversar com vocês o capítulo 1. E eu quero ler com vocês do 1 ao 10. Eu posso ir lendo, né, gente? Eu vou ler aqui, tá? Vou tirar vocês aqui um pouco e vou ler aqui. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. E a luz, e nele não há escuridão nenhuma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele e vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se vivemos na luz, como Deus está à luz, temos comunhão uns com os outros, e seu sangue nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. E eu estou lendo aqui, o versículo 5 diz: essa é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é a luz e nele não há escuridão. Queridos, eu tenho observado que crianças e adolescentes, infelizmente, têm vivido numa escuridão. Eu peço perdão quando começamos a trabalhar e começamos a receber demandas de criança. Eu falei assim: Senhor, me perdoa, porque eu antes achava que era somente os adultos que precisavam conhecer do Senhor e conhecer de uma forma única e especial. Que a criança não precisava ser... que a criança... Não é que eu não entendia que a criança precisava ouvir do Evangelho, mas eu achava que, para mim, o chamado não era esse de criança. Me lembro que quando as missionárias Joana e Fernanda começaram com o projeto Novos Sonhos, eu falava assim: gente, essas duas são malucas de trabalhar com criança aqui na Cracolândia. Mas na Cracolândia existe uma escuridão na vida dessas crianças, que elas precisam experimentar a luz de Cristo. Elas precisam entender o amor de Cristo. E que traumas na vida dessas crianças existem. E na palavra fala que Ele é a luz e que nele não há escuridão nenhuma. E afirmamos que se temos comunhão com Ele e não praticamos, nós estamos mentindo. Se eu não pratico de falar do amor de Deus, de transmitir o amor de Deus, eu estou em mentira. Eu estou vivendo uma vida, não posso dizer falsa, mas aquilo está faltando a essência de transmitir o amor dele. E aí, quando eu me deparei com crianças, e cada criança é uma situação, cada criança é um modo de ver diferente. Infelizmente, a gente recebe meninas que são abusadas. Nós já recebemos meninos que eram vítimas, que viam as mães sendo vítimas de violência doméstica, meninos agressivos, que não entendiam o porquê que se deve tratar uma mulher com carinho, com cuidado, com respeito. E a palavra, ela fala isso, que a gente tem que ter, que a gente tem que viver na luz. E aí, falar para a criança que ela precisa, para uma criança, e principalmente para um adolescente, que ele precisa mudar a sua mente, o seu jeito de pensar e o seu jeito de caminhar, e agora e mostrar Cristo para ele, é algo desafiador. Porque o abrigamento, o abrigo não é para ser a casa da criança. É o momento que a criança vai ficar, mas não é um momento para sempre. A criança não vai ficar ali para sempre. E a gente tem aquele período de tempo de 6 meses ou o tempo que o juiz determinar, mas é aquele tempo que eu tenho que falar de Jesus para ele. Eu tenho que incutir na cabeça e no coração dele para que a palavra ela vai ficar ali. Eu só estou plantando. Eu sei que eu não vou colher. Dificilmente eu vou ver crescer. E eu não vou colher, mas eu preciso plantar.
eu preciso adubar a terra, eu preciso orar por essa criança. Eu preciso olhar para essa criança com um olhar de compaixão, por mais que ela seja agressiva, por mais que o adolescente te xingue, por mais que o adolescente quebre a casa, e isso acontece, muitas vezes acontece, eu tenho que olhar para ele, e muitas vezes o Espírito Santo ele é muito, muito poderoso nas nossas vidas, porque o Espírito Santo fala assim, ó, uma vez ele soprou no meu ouvido, longa habilidade. E aí eu falei, Fê, não, Deus, não deu. Não dá para mim não ficar irada. E aí a palavra longanimidade vinha na minha cabeça. Falei, tá, eu vou buscar de novo o significado. E aí estava escrito assim, ó, aquele que tarda em ira. E muitas vezes eu preciso praticar isso, porque o menino tá quebrando a casa, tá batendo no educador, e eu tenho que falar assim, eu tenho que ser tardia, e eu tenho que falar de Cristo para ele. Muitas vezes eu preciso, e como eu tenho que ser referencial de mãe para essas crianças, e eu não sou mãe, ainda. E muitas vezes eu não sei nem como lidar. Tem algumas situações que as educadoras, porque a gente tem uma equipe, a gente montou uma equipe, Missões Nacionais contratou uma equipe de psicólogo, assistente social, educadores sociais, cozinheiros. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe que é completamente diferente daquela que a gente era na Casa Rosa, Neida. Só eu, você e mais um. Não, hoje eu tenho uma equipe de 20 pessoas sendo liderada. Chique, né? Mas é tão trabalhosa. E eu tenho que falar para o meu educador, olha, gente, vocês precisam, vamos direcionar a casa sim. Eu acredito que a gente precisa resolver desse jeito, mas eu não sou mãe. E muitas vezes eu me pego falando, Senhor, eu não sei como agir, eu não sei como falar, não sei, me ajuda. E a palavra ela é muito linda em relação a isso, porque se a gente pede, a palavra fala, se a gente pede, a gente vai receber. Então, gente, eu vi falando, Deus, me ajuda a saber falar, a saber como lidar com essas crianças. Porque eu não sei. Entendeu? E a palavra... deixa eu voltar aqui para o texto, gente, rapidinho. Eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui. Anunciamos aquilo que nós temos visto e ouvido. Eu não gosto, eu tenho uma dificuldade, isso eu preciso conversar, falar para mim. Eu ganhei uma dificuldade, porque na pandemia, agora a gente tem culto de live, tem não sei o quê, e eu não sou fã. Não sou fã de live, não sou fã de culto online, eu só aceitei porque o Neida me pediu. Mas eu falo, não, Evandro vai, Evandro fala, entendeu? Aí o Neida falou assim, eu escrevi para ela, eu falei, eu vou falar assim porque é para você. Mas assim, não porque eu não gosto. Eu sinto muita falta da comunhão com os irmãos. Mas eu preciso anunciar aquilo que Cristo tem feito, aquilo que Cristo tem demonstrado. E às vezes eu não quero. Eu quero ficar só para mim, mas a alegria de Cristo, a alegria de falar para as crianças, de mostrar para as crianças o amor de Cristo. Meu coração se enche de alegria quando eu escuto um deles cantando no corredor da casa uma música. Esses dias o Rian, que é um de 4 anos, ele estava lá. Meu Deus, não. Ele estava cantando. Ele me amou primeiro e eu o amarei para sempre. Ele vai embora. Ele vai embora, mas essa verdade vai com ele. Amém. A gente faz visita pós-desacolhimento, e aí a gente foi fazer umas visitas, e uma das crianças, a mãe dele falou assim, tia,
Todos os dias, antes de dormir, ele fica de joelho e ele ora. Ele foi desabrigado, mas a verdade, a oração foi com ele. Amém. Ela fala assim, ele gosta muito de ouvir as histórias bíblicas, e a gente coloca Diante do Trono, 3 Palavras. Eu já decorei esses DVDs já quase todos. Já sei até as falas da Ana Paula Valadão, da Aline Barros, sabe? Mas porque essa verdade tem que entrar no coração delas. E se essa é a verdade, se esse é a ponte para chegar nessa criança, eu vou alugar. Porque eu quero anunciar Cristo. Porque eu não tenho a minha vida como preciosa, a não ser que eu cumpra. Eu cumpro a minha carreira, em algumas versões fala aquilo que me foi designado, eu coloco na minha versão Miri, aquilo que o Senhor determinou para que eu faça. E a minha palavra para vocês essa noite é que vocês tenham um amor para falar de Cristo. Seja na sua casa, com os seus familiares, seja com o seu porteiro, seja agora com o seu celular. Muita gente precisa de uma mensagem de esperança, de ânimo, palavras de amor. Quantas pessoas têm vivido nessa pandemia sozinhas? O número de suicídio como tem aumentado. Eu aqui em São Paulo, em Guarulhos, que é a segunda maior cidade da região metropolitana, nós tivemos Guarulhos, que foi no lockdown e Guarulhos parou. Nosso prédio somente eu e Evandro trabalhar. Todo mundo dentro da sua casa. E aí eu falei assim, Evandro, você está vendo que existe uma possibilidade única de talvez as pessoas se conectarem na própria casa, que não tem o ámbito, não se conectam. Isso é o meu microfone? Não. Ah, então. Falar é normal. Pode falar normal. Não, pode falar normal, tá tranquilo. Ah, então as pessoas talvez as pessoas não estavam se conectando e agora passaram a se conectar. As pessoas não se interagiam e agora começaram. O grupo do WhatsApp do meu prédio bombou, porque as pessoas começaram a conversar uma com as outras, ninguém se falava no prédio. E agora as pessoas se falam porque existe uma falta. E é nesse momento que nós temos que ir falar. Nós temos que ir anunciar a palavra. Porque, aí agora eu vou para o versículo da campanha, porque ele me amou primeiro. Porque ele me amou, eu vou proclamar, eu vou anunciar, eu vou cumprir. Por mais que, eu não sou missionária, ela saiu da terra dela e foi... Não, mas as pessoas ao seu lado, as pessoas do seu celular, dos seus contatos, precisam ouvir a Cristo. Você entenda isso, que isso fique guardado no seu coração e que fique na sua mente como algo latente, que você precisa agir. Que o anunciar de Cristo não seja algo guardado somente para você, mas que seja assim, o proclamar, uma ação de você ir fazer o evangelho ser anunciado. Eu quero orar com vocês nessa noite, que eu já vou parar, porque senão eu falo muito, mas eu quero orar com vocês essa noite. E eu vou orar para que Deus trabalhe na sua mente, no seu coração. E que você entenda que dia após dia, em todos os momentos, Deus te dá a oportunidade, em diversos momentos, Deus te dá a oportunidade de falar do amor dele. Vamos orar?
Deus, eu te louvo e eu te agradeço por aquilo que o Senhor é. O Senhor é bondoso para conosco, e não há um outro Deus como o Senhor em nossas vidas, que nos ama, que nos guarda, que nos cuida, Deus. O teu cuidado para conosco, Deus, ele é tão grande, e dia após dia a gente experimenta o teu amor. E fica, ó Deus, extasiados, porque quando a gente experimenta o teu amor, Deus, nós nunca mais somos os mesmos. A tua palavra fala, ó Deus, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não os reconheceram, mas o Senhor, ó Deus, nos distribuiu o seu amor. E eu te agradeço, ó Deus, te agradeço pela certeza da salvação que nós temos no teu nome, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. E, Jesus, que esse amor que experimentamos como os teus filhos, que nós, ó Deus, queiramos dia após dia proclamar às outras pessoas, ó Deus, o teu amor. Não permita, ó Deus, que eu seja egoísta, que meu irmão seja egoísta, de não falar do teu amor, não falar, ó Deus, daquilo, das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas e para a vida das outras pessoas, ó Deus. Porque tu tens palavras de bênção. Ó Senhor, tu és o Deus que preenche cada espaço vazio de nossas vidas, e eu quero te pedir isso, Deus amado. Nos ajude a proclamar o teu nome. Jesus, te louvo pela oportunidade de falar com os meus irmãos nessa noite. Que o Senhor abençoe esta igreja, Deus, para que essa igreja, Deus, tenha um amor por missões, e que esses irmãos, ó Deus, tenham um amor pelas almas, ó Deus, perdidas. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por aquilo que o Senhor é e representa em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, missionária Miriam. Muito edificante, palavra realmente vinda do trono do coração de Deus, né? Muito bom ouvir que você e o seu esposo têm sido um farol em meio à escuridão, em meio às trevas, né? Em meio a situações tão complicadas que Deus tem usado vocês para resgatar o coração dessas crianças, né? E eu quero dar oportunidade agora, eu sei que você está cansada, né? Depois de ser mãe, psicóloga, missionária, um monte de coisa num dia só, de tanto tia na mente aí, mas o Senhor renovará suas forças, né? Eu quero Amém. dar oportunidade para os irmãos, algum irmão gostaria de abrir o seu microfone, gostaria de fazer alguma pergunta, talvez eu não fiz, que a gente não consegue lembrar de tudo, né? Mas gostaria de perguntar alguma coisa para a missionária Miriam em relação ao trabalho que ela está desenvolvendo, ou alguma outra experiência, os irmãos ficam à vontade. Só abrir o microfone aí e ficar à vontade. Tem algum irmão? Oi, missionária Miriam. Aqui é o pastor Ariano. Eu sou o esposo da irmã Neida. Eu não sei se... Eu acho que a gente já se viu lá na Bíblia de São Paulo, há muitos anos atrás, mas talvez você nem lembre. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você disse que o seu marido, o seu esposo, você conheceu ele quando ele era aluno lá da Cristolândia, né? Se não for, assim, pedir muito, se não for embaraçoso, você poderia falar um pouquinho da história dele, da experiência que ele teve antes de conhecer a Cristo, e como foi que ele foi alcançado pela Cristolândia, se você teve a oportunidade de evangelizá-lo ou quando você conheceu ele já estava inserido no projeto. Você poderia falar um pouco para nós sobre isso? Falo sim, só deixa eu... Evandro? Dom?
Você pode vir aqui também um pouquinho, rapidinho, só para o pessoal te conhecer? É só você colocar rapidinho. Eu não conheci Evandro na Cracolândia, não conheci Evandro quando ele iniciou o tratamento. Ele diz que ele me conhecia, mas eu não o conhecia. E quando eu o conheci, ele já era liderança na missão. Então, assim, eu sempre fui muito chata, assim, no sentido assim, porque uma coisa para dependente químico, se você sorrir para ele, ele já se apaixona. Então, assim, eu não dava muita ousadia, não. Dei dinheiro, mas não dei ousadia, sabe, pastor? Então, aí eu não olhava, não. Aí, quando eu cheguei de férias, o pastor Humberto falou assim, olha, o Evandro quer sair com você. Eu falava, não conheço esse rapaz. E aí, ele falava, não, o Evandro quer sair com você. E aí, meio que todo mundo começou sai com ele, sai com ele, sai com ele. E eu não queria sair com ele, né? Aí eu saí, me apaixonei. E oramos acho que chorou em 70 dias. E aí a gente entendeu. Ele tá vindo, ele chegou da corrida, que agora ele tá correndo, aí ele vai sentar aqui um pouquinho do meu lado, aí ele vai contar um pouquinho da história dele para vocês. Ô, Neida, você nem vai reconhecer ele, ó. Boa noite, missionário Evandro. Realmente está bem diferente. Boa noite, tudo bem? Tudo e com você? Estamos bem, graças a Deus. Que bom. Oi. Você é independente, como você conheceu Jesus? Então, né? Felizmente eu tive uma história um pouco triste, né? Comecei muito cedo no uso de droga, nasci e cresci numa periferia de São Paulo, e quando você convive numa periferia de São Paulo, você não tem muitos recursos, né? Então você acaba conhecendo, convivendo com o mundo da drogadição, os traficantes, com tudo isso, né? E eu acabei me envolvendo na drogadição, comecei a usar droga, e quando eu comecei a usar droga, né, eu comecei com as drogas mais leves, maconha, farinha, mesclado, crack, e aí eu comecei a usar crack, viciei no crack, e o crack, quando você se torna dependente do uso de crack, ele acaba escravizando a pessoa, né, é bem difícil a pessoa conseguir se libertar, né, sozinho, tem que ter uma ajuda. E todo dependente químico, ele acha que ele pode parar a hora que quer, mas não é bem assim. E eu conheci a Cracolândia em 2009, eu conheci a Cracolândia, São Paulo, e acabei ficando lá. Eu morei mais ou menos uns 5 anos na Cracolândia de São Paulo, e conheci a Cristolândia, esse projeto maravilhoso, que nasceu no coração de Deus. E aí, em 2012, eu entreguei minha vida para Cristo Jesus, a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Dia 15 de janeiro de 2012, foi minha conversão, me converti a Cristo Jesus. E dali para frente, eu fui para o CFC, eu fui para a primeira fase lá em Itacoaxetuba, depois de Itaquá, eu fui lá para Piratininga, Bauru, passei por lá também na segunda fase. Fui para Pedra Bela, Bragança Paulista, com o pastor Hugo. Depois de Bragança Paulista, eu retornei de novo à missão. Fiquei na missão e foi lá, na missão, que Deus começou a mostrar para mim que eu tinha que continuar na obra para poder ajudar aquelas vidas que estavam perdidas ali. E ali eu conheci a minha esposa, comecei a estudar teologia, terminei hoje, graças a Deus, eu fiz teologia. E casei com a Miriam e como novo missionário. A honra e a glória do nosso Senhor Jesus, faz 9 anos que eu estou liberto em Cristo Jesus. Amém. É isso que eu falo para vocês. Eu acredito. Eu acho
que em 2009 para 2010, lá na PIB de São Paulo, eu tinha um ministério de escola bíblica dominical, e se eu não me engano, você fez parte de uma das turmas que Sim, pastor, conheço. recebia aula de escola bíblica lá na PIB de São Paulo. Sim, conheço. Conheço o senhor, pastor. Eu participei muito da escola dominical lá com o senhor. Conheço, sim. Antes de mais algum irmão fazer alguma pergunta, eu acho que a irmã Juscelene quer perguntar, mas temos crianças assistindo aqui a live, e qual é a palavra que você dá para as crianças no sentido de preveni-las contra o perigo das drogas? Olha só, a pessoa, ela acaba usando o tipo de droga, às vezes, por causa da curiosidade. A pessoa, às vezes, é curiosa. Ela quer experimentar algo diferente. E também as más companhias também influencia muito. As pessoas acham que não, mas influencia muito, sim. Então, nós temos que tomar um certo cuidado com isso, né? Com as más companhias, com quem a gente anda, sabe, pastor? E para as crianças hoje, o melhor caminho para elas, realmente, né? Principalmente as crianças que nasceram no berço evangélico. Eu acredito que se eu tivesse nascido no berço evangélico, eu não tinha conhecido as drogas de São. Não tinha conhecido. E aquelas que estão no caminho do Senhor, que elas possam continuar no caminho do Senhor. E os pais e as mães têm que tomar um certo cuidado, né, de quem um adolescente, uma criança está andando, porque, que nem eu falei no começo, né, influencia muito, sim, as más companhias. Né, a própria Bíblia fala isso, né, as más companhias corrompem os bons costumes. Realmente é assim mesmo, pastor. Tomar muito cuidado com quem você anda, né? E está no caminho do Senhor. Está no caminho do Senhor e está ali. Sempre no caminho do Senhor, ali pedindo proteção para Deus proteger, porque hoje em dia as drogas não escolhe classe, qualquer lugar tá, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Obrigado, missionário. Deus abençoe você, sua esposa, seu ministério. Amém, pastor. Deus abençoe vocês. É um prazer falar com vocês. Amém, obrigada. Irmã Juscelene, quer fazer alguma pergunta? Então, eu ia perguntar à missionária Miriam, essas crianças ficam por um período no abrigo, né? E a irmã disse que o juiz é que determina esse período. Isso. E aí, quando termina esse período, essas crianças voltam para o seio familiar delas? Ou são crianças que não têm família, que vão ser adotadas? Como que é? E outra pergunta, essas famílias estão também recebendo, estão também na Cristolândia? Ou nem sempre, ou às vezes? Ou não tem nada a ver o projeto com crianças, com o projeto de adultos? São pessoas diferentes? Tá. Vou começar pela última. Começar pela primeira. As crianças. Cada criança tem um processo individual. Tem então, assim, tem algumas que vão para adoção, tem algumas que voltam para sua família, e tem outras que vão esperar a maioridade e vão seguir sua vida. Então, é cada criança, entendeu? Mas, assim, o processo, quando qualquer pessoa perde a guarda da sua criança, do seu filho, o processo do desabrigamento é muito, muito complicado. A lei do Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege muito a criança, e ainda bem que tem. Então, assim, existe não é uma coisa assim,
só o conselho tutelar, não. Existe uma equipe no fórum, existe a nossa equipe, que vai dar um parecer se a criança vai para casa ou não. O ambiente familiar, aquilo que ela viveu e aquilo que ela pode viver são muito levados em consideração. É claro que existem casos que, hoje mesmo, a gente teve uma reunião uma reunião de rede que se fala. Então, assim, é o pessoal que trabalha no fórum conosco, com o pessoal que trabalha no CAPES. Aí tem CAPES, né? Eu acho que tem CAPES nos lugares, né? Que a gente faz uma reunião e fala, e essa família? E essa criança? Olha para a criança e fala, não, essa criança não tem condições de ir para casa neste momento. Se a mãe não fizer isso, não fizer aquilo. E nós, Cristolândia, a gente está começando a fazer um trabalho diferenciado, que a gente tem atendido as famílias, a gente tem buscado atender as famílias. A gente ainda não teve caso da mãe ser ou do pai ser, fazer parte do projeto e as crianças estarem conosco. Ainda não tivemos essa situação, né? Mas a gente já teve situação do pai e da mãe procurar ajuda porque perderam a guarda dos seus filhos e aí a Cristolândia deu suporte nisso. Mas as crianças ficaram em outro abrigo a não ser da Cristolândia. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, né? Sim, respondeu, irmã. Obrigada. Nada. Mais algum irmão gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então tá, eu quero agradecer à missionária Miriam, muito obrigada mais uma vez, eu sei que a recompensa vem do Senhor, como eu disse, depois de um dia de trabalho, de tanto tia na cabeça, né, mas mesmo assim, não negou de anunciar como mesmo você pregou, como mesmo você falou, né, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida do seu esposo, que Deus continue alargando as fronteiras, né? E quando eu for em São Paulo, eu vou aí conhecer o seu Venha, eu só tô vendo, gente, ela só tá me enrolando aqui no pé. Ou sim, se Deus permitir. Mas que Deus possa abençoar você grandemente, nós vamos orar, né? E eu quero agradecer o irmão Denis, a irmã Viviane, mais uma vez, a irmã Terezinha, a irmã Sara, a irmã Larissa, a irmã Gilcilene, a irmã Lázara, a irmã Marcela, que entrou depois, a André, minha cunhada ali, a Ana Cláudia, a Ionali, a Letícia, meu esposo, o Evandro, também o missionário Evandro, que Deus possa abençoá-los grandemente. Vou orar para a gente encerrar e depois o meu esposo vai agradecer a missionária Miriam também, e impetrar a bênção aos nossos corações. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa noite, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de providência, o Senhor é um Deus de todas as coisas, ó Pai, muito obrigada porque o quanto o Senhor tem sido bom, ó Deus, o quanto o Senhor tem usado a vida dos teus servos, e nessa noite, Deus, nós queremos dizer para o Senhor, eis-nos aqui, ó Deus, que o Senhor possa nos usar para a glória do teu nome, ó Deus, abençoe esse casal tão querido, tão amado, ó Deus, aquelas crianças, Senhor, que estão ali no abrigo, o conselho tutelar, ó Deus, os juízes, ó Deus, a vara infantil, os profissionais, ó Deus, que estão ali, Senhor, trabalhando, doando o seu tempo, Senhor, a junta de missões nacionais, que nada venha faltar nesse projeto, que o Senhor venha restaurar o coraçãozinho dessas crianças, ó Deus, que tão pouca idade, mas já tem tantas experiências duras, amargas, só o Senhor, ó Deus, para fazer uma obra de salvação, de libertação. Jesus abençoe os familiares, ó Deus, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor possa também entrar no coração dos familiares. Abençoe a vida de cada irmão, aqueles que não conseguiram entrar, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe da necessidade de cada um. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, antes de concluirmos, antes de eu dar a bênção apostólica para concluir o culto, eu quero convidar a todos, principalmente a todos os daqui de Patrocínio, né, que moram aqui na cidade de Patrocínio, principalmente a irmã Larissa, para estarem conosco domingo no nosso culto e na nossa escola dominical. A escola dominical acontece às 9 horas da manhã, das 9 às 10h30, e o culto à noite a partir das 19h30. Então, todos os irmãos que moram aqui em Patrocínio estão convocados a participar dos trabalhos da igreja no domingo. Quero agradecer à irmã missionária Miriam e ao missionário Evandro por participarem, por trazerem para nós essa rica palavra, esse rico testemunho edificante. Essa live está sendo gravada. O irmão Denis vai colocar essa live no YouTube e depois os irmãos que quiserem rever, reprisar, podem lá acessar o canal da igreja e poderão ver essa live e ver também os outros vídeos dos cultos que nós temos lá no canal do YouTube. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Amém. Um abraço para todos, no nome de Jesus. Amém. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quer ser daqui? Quer ser daqui? Na Cláudia, ficou fashion com esse cabelo, hein? Boa noite. Tá Boa noite, bonita. irmão Denis. Bem bonita. Obrigada. A fashion mesmo. Tchau.